Ora então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Josezito. Desta vez, ao final da tarde, aqui a descer a Serra da Rocha, com este magnífico pôr do sol. E eu hoje quero falar-vos sobre os consumos daqui da Honda Forza 300. Esta Forza com o depósito cheio, faço até à reserva, facilmente 320 km, assim nesta utilização que eu dou, e ia gastar 3,6. Portanto, ela tem neste momento 313 km, ainda tenho 52 km de autonomia e estou a fazer uma média de 3,6. Portanto, como vocês podem ver, neste momento são os números que a minha Forza tem, porque eu vivo na serra, eu tenho uma distância do meu trabalho, da minha casa ao trabalho, de 7, 8 km, mais ou menos. Portanto, eu todos os dias, para me dirigir ao trabalho, faço 8 km, no final do dia, para voltar para casa, 8 km. Se eu quiser ir ao supermercado, o mais perto fica mais 2 km além da distância do meu trabalho, portanto 10 km, que é este onde nós vamos passar daqui a pouco. Portanto, se eu precisar de ir ao supermercado, 10 km para lá, para a moto, arrefece, arranco outra vez, venho para casa, mais 10 km, para a moto e arrefece. Ou seja, é uma utilização com trechos, com intervalos de utilização de entre 8 a 10 km, mais ou menos, nunca é muito superior a isso, portanto é normal. E depois a subir a serra e a descer a serra, que faz uma diferença enorme, e eu vou-vos mostrar essas diferenças todas aqui nos números também. Vou tentar transpor isto tudo para números. E então o que eu vou tentar fazer é abastecer, encher o depósito, pôr tudo a zeros e fazer um percurso de o máximo de quilómetros que eu conseguir, seguidos, em ritmo normal de viagem, entre 90 a 100, 110 no máximo, não mais que 110, mas também não vou abobrar, fazer um percursozinho, assim, um percurso misto, mas seguido, sem aqueles intervalos de 8 km, 10 km e parar, e arrefecer o motor e depois voltar a pegar, porque é isso que faz com que os veículos gastem mais. É o facto de fazerem viagem curta, o motor aquece, mas para, arrefece. Depois, quando voltam a pô-lo a trabalhar, ele vai voltar a aquecer e perde rendimento e gasta muito mais. E depois vamos ver os números. Ao fim de 50, 60 km eu mostro-vos, ok? Ora então, pessoal, vamos fazer então aqui a avaliação dos consumos da Forza, desta vez numa utilização diferente, uma utilização mais económica possível. Vamos ver o mínimo que conseguimos fazer com a Forza, com os parâmetros do Trip B completamente a zeros. Vamos então fazer uma viagem seguida com algumas dezenas de quilómetros, uma utilização o mais económica possível. Não vou passar dos 110, vou mesmo ver o mínimo que se consegue fazer com no consumo médio da Forza. Também vou fazer vários tipos de percurso, desde via rápida, cidade e estrada nacional, para vos mostrar qual o consumo, real consumo, o mínimo consumo que conseguimos fazer com a Forza. Mostro mais uma vez aqui o Trip A, que já não está a zero, já 2518 km, e a média que tem é 3,6 em todo o tipo de utilização. Portanto, Trip B a zeros. Vamos experimentar. Como vemos, estamos ainda
dentro, na saída da cidade, a média está com 3,1, a andar normalmente atrás dos carros, a velocidade normal, sem ultrapassagens, sem puxões bruscos, condução perfeitamente normal. Ali mais à frente vamos entrar na via rápida, já logo numa subida, em que aí vamos notar seguramente o consumo médio a aumentar, que esta moto tendo apenas 25 cavalos e um peso de 182 kg, acaba por exigir mais aceleração e mais esforço do motor para manter a velocidade nas subidas. Portanto, eu para ir a 80 tenho que rodar mais punho, vou ter que rodar um bocado mais punho. Neste momento vou a 80. Pronto, aqui já posso cortar um bocadinho, como vêem, 3,2. Agora vamos descer e de certeza que aqui já o consumo volta outra vez a baixar. Como vêem, passamos a subida e neste momento o consumo está em 2,9. Sempre numa velocidade cruzeiro de entre 90 a 100 e a média está a normalizar para uma 300, não é? 2,8 neste momento. Mas também ainda só temos 7 km percorridos, não é? Isto não é nada, isto não diz nada. 7 km nós tínhamos de fazê-lo a descer e neste momento tínhamos uma média de 1, tal ou 2. Portanto isto não é 7 km, nós temos uma ideia sobre a média de consumo. Vamos fazer aqui um pequeno trecho de cidade também e vamos ver à saída deste trecho como é que está a média. Portanto, já passámos aqui uma zona um pouco mais complicada, a média não se alterou, está nos 2,8 na mesma. Portanto, podemos reparar que agora ali na subida puxei um pouco mais por ela subiu para os 2,9 e agora voltou outra vez a normalizar a velocidade e já está outra vez nos 2,8. Portanto, mais uma vez, na minha opinião, o que prejudica os consumos desta moto é, no fundo, o seu comportamento, a sua relação peso-potência. Porque vocês veem, vamos aqui a 90 e o consumo está nos 2,8. Normalmente não vou... Claro, não vou aqui a fundo, se fosse a fundo ele não estaria naqueles valores, mas vou a 90, quase 100, 90 e tal. Portanto, neste momento estamos numa estrada nacional, na estrada da Beira. Vamos fazer um percurso aqui até Poiares, pela estrada da Beira, de curvas, subidas, descidas, ou seja, o terreno muito misto. Vamos fazer este percurso dentro das velocidades permitidas e nada melhor do que um percurso destes para vermos qual o verdadeiro rendimento e as verdadeiras médias de consumo desta moto. Portanto, estamos com 15 km percorridos. Eu volto a ligar a câmara aos 20, quando fizermos 20 km, para fazermos aqui o ponto da situação em termos de médias, ok? Portanto, estamos neste momento com 20 km efetuados, média de 2,7. Portanto, como vocês veem,
numa toada de passeio e num percurso seguido, sem aquelas paragens que eu faço no meu dia a dia. E nestes casos assim, numa viagem seguida, vê-se que a utilização e o rendimento do motor é muito mais equilibrado, é muito mais económico. Eu estou a fazer este percurso porquê? Porque eu aqui há 2 semanas atrás vim fazer este percurso, este passeio com a minha mulher, com a Sónia, aqui na Mota, na Forza. Fomos por aqui, fomos dar a volta por Poiares, subimos a serra, depois descemos para o lado de Penacova e viemos pela estrada de Penacova. Eu lembro-me, fiquei super admirado porque na altura a moto estava a fazer uma média de 3,1 com 2, não é? Com aquelas subidas e sem a preocupação aqui de fazer baixos consumos, ia mesmo normal, descontraído. E então eu lembrei-me, deixa-me fazer o mesmo, ou pelo menos o percurso idêntico, mas sozinho, e mesmo numa de poupar, de ir acelerar só o suficiente, sem ultrapassagens bruscas, sem picos de velocidade, mesmo uma condução económica. Não vou propriamente aqui a pastar, porque vou sempre acima dos 80, muito raramente abaixo dos 80, mas também não passo dos 100, 110, não é, aí sim já iria agravar a média, mas numa nacional, num passeio, é mais ou menos as velocidades que se faz. Portanto, vamos continuar aqui a fazer a avaliação. 23 km, 2,7 aos 100. E estas imagens lindas aqui do Rio Ceira, ao nosso lado direito, fantástico. Agora vamos fazer aqui, está aqui uma subida íngreme e vou registrar também aqui na subida, a ver o que é que altera em termos de consumo. Já agora aqui a subida de Braços, que é sempre uma subida que se tem que dar um bocado mais de gás. É muito provável que ele suba ali para os 2,8. Eu vou a 80, como vocês veem, mas já tive que rodar mais punho para conseguir manter esta velocidade. Não dá para... já está, 2,8, como vocês veem. Pronto. É a desvantagem desta moto em relação à concorrência, é isto. Vocês têm menos potência, têm mais peso, acabam por ter que dar mais acelerador. É assim, não há nada a fazer. Agora, depois em termos de continuação, de viagem, se calhar ao fim da viagem as diferenças já não serão tão acentuadas como são, por exemplo, para quem só faz cidade, que tem constantemente que fazer arranques, travagens e recuperações para ultrapassagens. Aí o facto de ela ter menos potência e mais peso permite alguma vantagem da concorrente. Aqui mais uma zona que era tão bonita e agora está abandonada. Que pena, pá. Comia-se aqui um rodízio de picanha espetacular. E depois ainda tinham ali uma zona de lazer com piscina. Quem quisesse ir ao rio, ia ao rio. Isto era muito fixe. Ao Varandas do Ceira, tudo abandonado. É crise. Se vocês repararem ali no painel de baixo, na divisória de baixo, tem autonomia, e neste momento nós temos 319 km de autonomia com 28,5 percorridos. E fora o que eu já tinha andado após ter abastecido, portanto 319 km de autonomia neste momento.
com esta média, claro. Portanto, 31 km, 2,7 média, 317 de autonomia. Estamos quase a chegar a Poiares. Depois, quando lá chegarmos, vemos o total de quilómetros e a média definitiva neste percurso. Até já. Ora, aí está. Estamos a chegar a Poiares. 34,6 km, média de 2,7, autonomia de 316 km. Esta foi a utilização da Forza numa toada calma e descontraída. Ora bem, então vamos fazer a viagem de regresso. A moto esteve parada durante um pedaço, arrefeceu, como vocês veem, e por enquanto mantém-se nos 2,7 de consumo médio, apesar de a autonomia já estar em apenas 412 km. Apenas? Há bocado tinha 317 e agora tem 412 km. Meu Deus. Enfim, pronto, o computador de bordo lá deve ter feito atualização dos dados e tal, e neste momento é o que ele está a mostrar ali. Fizemos 36,3 km, a média de 2,7 litros aos 100, e neste momento temos uma autonomia de 411 km. E vamos fazer o mesmo percurso para trás, a ver como é que a média se comporta, se mantém, se sobe, se desce. Vamos ver. Entretanto, depois, quando estiver a fazer o percurso já para cima, para a minha casa, vou-vos mostrar a evolução, a diferença que se vai sentir nos consumos, no consumo médio. Mas vamos ver. Agora, portanto, 37, quando estiver aí nos 40 e poucos quilómetros, eu volto a mostrar-vos como é que está. Até já. Agora cá estamos nós com 42,8 km, a média mantém-se nos 2,7, com 390 km de autonomia. Tem aqui uma mancha de combustível na estrada, que perigo. Estrada molhada, esta mancha fica tipo sabão para as motas e até para os carros que entram naquela curva com mais velocidade. Tchau, já foram. Está muito vento, até se sente o vento a prender a moto. Portanto, já passámos os 51 km e a média está nos 2,7, com 321 km de autonomia. Ora, aí está. Pá, dificilmente fará menos do que isto, parece-me, pelo menos, apesar de estar assim muito vento. Está um bocado de vento, também se sente que a moto está a fazer mais esforço porque está a lutar contra o vento, mas epá, não me parece que se consiga fazer muito menos que isto. Epá, talvez se consiga ir aos 2,6 se for uma situação em que vamos sempre em plano, sem estas subidas e descidas e curvas e contracurvas. Pá, pode ser que a uma velocidade constante daí de 90 km/h talvez se consiga baixar para os 2,6, mas pá, não, é mesmo uma situação já muito forçada. Assim, numa situação descontraída, normal, mas económica, sempre utilizando aqueles truques, aqueles pequenos truques que nós sabemos
para fazer uma condução económica. Pá, não acelerar demasiado, não fazer ultrapassagens desnecessárias, evitar os abrandamentos bruscos, para depois não termos que recuperar a velocidade perdida no abrandamento, desacelerar gradualmente para não perdermos a velocidade e depois precisarmos de menos acelerador para manter a velocidade ou para recuperar. Pronto, ter todos esses truques que vocês sabem, não é? A grande maioria do pessoal que anda de moto sabe como é que há de proceder para a sua moto gastar menos, mas sem ir aqui a pastar 50 ou 60, pá, não, vou velocidade normal. Há situações em que não posso ir mais depressa porque os carros da frente não me o permitem, mas por isso eu estou convencido que os 2,7 são o mínimo que se consegue fazer com a Forza 300, pelo menos com esta, não é? Que também tem a top case que lhe provavelmente provoca mais algum atrito, tem mais algum peso, né, em cima dos 182 kg. Pá, tudo bem, tenho aqui mais o capacete da Sony debaixo do banco. É provável que a moto completamente vazia, sem nada disso, ficando mais leve, consiga até fazer uma média inferior. Mas, epá, pronto, são os resultados que eu obtive até agora, são estes. Como vocês podem verificar, é basicamente, ou praticamente, 1 litro a menos de consumo em cada 100 km em relação à utilização normal ali na cidade, e casa-trabalho, trabalho-casa, subir a serra, descer a serra, por aí fora. Como vocês veem, é praticamente 1 litro a menos. Eu acredito perfeitamente que a concorrente X-Max consiga fazer abaixo deste valor. Acredito que ela consiga fazer os 2,5 com a mesma utilização que esta fez, acredito nisso. Ou seja, o que eu quero concluir com este vídeo é que neste tipo de utilização, assim, de viagem e económica, a diferença entre elas não é assim tão grande. Pá, que se consiga chegar aos 2,2 na X-Max, que eu acho já uma situação mesmo muito extrema, mas que a média seja 2,5 perante esta de 2,7 da Forza. Em cidade e noutro tipo de utilização mais agressiva, com mais velocidades, aí já acredito que a X-Max seja bastante mais económica. A diferença aí já se acentua mais por causa da tal relação peso-potência que beneficia a X-Max. É mais potente, é mais leve, tem um tato mais direto, ou seja, a sua transmissão, o seu motor, acaba por ter um comportamento mais direto. A moto responde mais rapidamente à solicitação do acelerador. Como vocês, não sei se dá para perceber pelo barulho do motor a desenvolver, este motor precisa de um bocadinho mais de rotação para começar a puxar. Não é aquela sensação imediata como na X-Max. Sentimos aqui um avanço um bocadinho mais soft, não tão direto. Dá para perceber pelo barulho. Ela sobe de rotação e depois avança progressivamente, enquanto que a X-Max nós aceleramos e ela manda logo, é imediato, o arranque é mesmo imediato. Isso muitas vezes é um bocadinho a menos que nós rodamos o acelerador, é um bocadinho mais cedo que nós cortamos o acelerador também. Reparem, nós temos que manter esta aceleração durante mais tempo até a moto se mover à velocidade que nós precisamos.
a característica do motor da X-Max sendo mais direto, vocês rodam um bocadinho, ela vai logo e vocês cortam o acelerador mais cedo. Não é preciso rodar muito para ela se mexer bem. Esta é preciso acelerar um bocadinho mais. E agora não se ouve nada com o barulho daqueles carros. Portanto, pá, há cenas do caraças. Jesus. Espero que ninguém se tenha aleijado. Basicamente era isto que eu vos queria mostrar. Pá. Estamos com 58 km, quase 60, e os 2,7 mantêm-se, e os 318 km de autonomia. Basicamente era esta a comparação que eu vos queria fazer. Concluindo o meu raciocínio, penso que em termos de viagem, de passeio, a diferença para a concorrência acaba por não ser tão acentuada. Nos outros meios menos propícios, aí já a vantagem do motor mais potente e da carroceria mais leve, a vantagem da X-Max já se vai sentir nos consumos. Basicamente era isso que eu queria partilhar com vocês. Deixem aí nos comentários as vossas ideias, não é? Vejam, analisem os resultados e deem as vossas opiniões perante estes resultados. E é isso. Fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo.